Testemunha é aquela pessoa que é chamada no meio, em meio a um processo de apuração de alguma coisa ou um processo de julgamento, e ela é chamada a comparecer neste processo para dizer aquilo que ela sabe a respeito de um determinado assunto, algo que ela tomou conhecimento, algo que ela viu, ela ouviu ou ela testemunhou de forma ocular, né? E nós, enquanto crentes, enquanto cristãos, enquanto convertidos, somos testemunhas, né, de Cristo, né, do seu poder e da sua glória, de tudo que Ele faz em nossas vidas. A testemunha, ela tem que ser fiel, ela tem que falar exatamente daquilo que ela ouviu, viu ou sabe, não que ouviu falar, mas que ela tomou conhecimento de forma concreta em algum momento, por algum meio. E nós também temos que ser assim, testemunhas de Cristo. Precisamos testemunhar do seu amor, precisamos testemunhar daquilo que Ele fez em nossas vidas. Mas para testemunhar de algo, a gente tem que ter visto, tem que ter tomado conhecimento, tem que ter participado de alguma forma, mesmo que seja ocularmente, né? Ou por uma forte evidência. Nós temos que ter um relacionamento pessoal com Cristo para que possamos testemunhar do seu poder. Não tem como testemunhar de algo que a gente não sabe, de algo que a gente não viu, de algo que a gente não pratica. Precisamos testemunhar daquilo que vivemos. E esse é o tema dessa nossa primeira lição. A marca do testemunho. Né? Falar de testemunho. Nossa lição começa contando uma experiência que eu já ouvi há muito tempo atrás. Pode colocar aí 30 anos atrás, já ouvi essa ilustração e ela continua sendo válida, né? Conta a ilustração que um menino na praia começou a observar um grande navio, um grande transatlântico. E aí o pai, vendo o menino olhar aquela coisa gigantesca, bonita e linda, resolveu lhe mostrar algo. Pegou uma pedrinha miudinha e colocou na frente dos seus olhos. E esta pedrinha miudinha na frente dos seus olhos, a uma curta distância, é claro, impedia o menino de olhar aquele grande navio, aquela grande embarcação, né? E essa era a lição que o seu pai queria apresentar, que às vezes coisas pequenas, colocadas entre nós, né, entre a pessoa e algo muito maior, nos impede de ver algo muito maior. E nós precisamos cuidar, tanto no nosso relacionamento com Deus, que essas pedrinhas não apareçam e não nos impeçam de olhar para Cristo, e também precisamos cuidar que pedrinhas não apareçam nos olhos de outras pessoas e impeçam essas pessoas de olhar e de ver Cristo em nossas vidas. E essas pedrinhas, às vezes, são coisas que deixamos acontecer, são coisas que fazemos erradamente, ou às vezes nos descuidamos do nosso testemunho, das coisas que temos que fazer em nossas vidas, das coisas que temos que praticar enquanto novas criaturas. É lamentável quando a gente deixa algo assim escapar. Acontece. Infelizmente acontece. Mas essas coisas impedem muito que as pessoas vejam a Cristo. Criam verdadeiras barreiras. E não é nada bom, e a Bíblia nos adverte que isso é extremamente grave.
Deus não nos deixe, né? Que Deus não nos deixe ter esse tipo de... Não deixe acontecer isso conosco, se bem que isso é responsabilidade nossa. Bom, estamos começando um novo trimestre e esse novo trimestre trará um novo tema, né? Uma nova revista, uma nova série de 13 vídeos apresentando aqui um novo tema. O tema que nós vamos apresentar são as marcas da vida cristã. Essa revista Palavra e Vida, já estamos na edição 73, se eu não me engano, e ela foi escrita pelo pastor Pedro Elísio e vai tratar dos livros de 1ª, 2ª e 3ª João. São livros extremamente pequenos. 1ª João tem 5 capítulos, 2ª e 3ª João tem versículos, né? 2ª João tem 13 versículos e 3ª João tem 15 versículos. Então são cartas pequenas, mas você já deve perceber que se eu vou ter uma revista com 13 lições, com 3 livros que são pequenos, a densidade de conteúdo nestas cartas é muito grande, né? De maneira que temos muitas coisas a ver e a temática são as marcas da vida cristã. Que marcas a vida cristã tem deixado em nós e que as pessoas do mundo conseguem observar. Quando fala de marcas de vida cristã ou quando fala de testemunho, eu imagino aquela situação que a gente já ouviu, já comentou por aí, de alguém chegar para você e dizer: você é crente. Logo percebi que tinha algo diferente, né? Crentes são diferentes, cristãos são diferentes. Quem segue a Cristo é diferente, porque faz todas as coisas do mundo, age na sua vida de forma normal, por assim dizer, nos seus procedimentos, mas nos seus relacionamentos e nas coisas, nos detalhes da sua vida, não deixa que certas coisas erradas aconteçam, né? E isso traz para nós uma marca, né? É a pessoa certinha, é a pessoa que quer fazer tudo certo, mas aquela também que tem o amor, aquela que vive o amor de Cristo e está sempre disposto a praticar e testemunhar. Estas 3 cartas são conhecidas como epístolas gerais, tá certo? Não há nelas uma apresentação formal de quem as escreveu, mas a forma literária delas deixa muito, vou dizer claro, né? Está muito aproximada das cartas de João, do Evangelho de João, perdão. E a forma literária, o vocabulário, semelhança no estilo, né, fez com que a tradição cristã entendesse que estas cartas foram escritas por João. Para você ter uma ideia, se a gente pegar o primeiro versículo de 1ª João, já começa ali: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto como nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Está falando do verbo da vida. E aí, se você for lá no Evangelho de João, como é que começa? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é um estilo literário, uma temática muito próxima, né? Aqui mesmo ele já coloca, né, o que temos visto com os nossos próprios olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, né? Ou seja, eu toquei no verbo, ele está falando do Filho de Deus, e ele está falando então que ele era uma testemunha pessoal da vinda de Cristo aqui, tá certo? Então, essa, como eu já disse, então é a revista Palavra e Vida, edição 73. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense,
né? Ela está disponível no site batistasfluminense.org.br. Existe uma versão dessa revista digital, você pode acessar lá o site e baixar, né? Tem outros conteúdos, outros materiais de apoio lá, muito bacana, que a Convenção Batista Fluminense tem disponibilizado, né? Essa aqui eu consegui com a convenção, né? Agradecimentos à convenção pelo apoio ao nosso trabalho e apoio ao canal, né? Que essa lição e toda essa série de lições sirva para você, assim como para mim, de aprendizado e bênção em nossas vidas. Mas vamos lá, o primeiro tópico da lição fala compreendendo o contexto. Em que contexto estas epístolas, estas cartas, né, foram escritas? Bom, o apóstolo João, né, foi o último apóstolo a morrer, e ele morreu de causas naturais. A maioria dos outros foi martirizado. Quando a gente fala martirizado, é que foi perseguido, morto, assassinado de uma forma brutal, né, e tornou-se, por defender o evangelho até a morte, tornou-se mártir, né? Então, quando a gente fala martirizado, quer dizer isso, ok? É possível, é provável que ele tenha vivido os últimos anos de sua vida em Éfeso, né, onde provavelmente escreveu essa carta nos anos de 85 a 90 depois de Cristo, portanto, no final do primeiro século, ok? 90 anos depois de Cristo. Então, possivelmente ele já tivesse bem, 85 a 90 anos, já tivesse bem velhinho ali, com seus 85, 90 anos. Ok? É uma data estimada, já que não tem contagem de tempo nessas epístolas, registro disso, né? E depois dessa época, ele foi banido pelo imperador romano, foi parar na ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse de João. É até interessante, na composição da Bíblia, as epístolas de João foram colocadas próximas ao Apocalipse. Apocalipse é o último livro, o penúltimo é o livro de Judas, né? E os 3 anteriores são 1ª, 2ª e 3ª João. Ok? Bom, e qual era a motivação do apóstolo João em escrever estas epístolas? Bom, havia e existia já naquela época, olha que coisa terrível, olha que coisa horrenda, olha como a coisa é antiga. Naquela época já existiam heresias que iam contra tudo o que havia acontecido. Jesus tinha acabado de estar em carne e osso no mundo vivido aqui. E aí começou a aparecer uma heresia chamada gnosticismo, né? E o gnosticismo, pregava uma dualidade entre o corpo e o espírito, dizendo que o corpo era mau, né? E o espírito era bom, ok? E se o corpo era mau, mesmo que você atribuísse divindade a Cristo, o corpo seria mau. Então, Cristo não poderia ser divino se estivesse encarnado num corpo de carne e osso. E aí, eles acabavam, nessa sequência de raciocínios, acabavam negando a humanidade de Cristo. E se negada a humanidade de Cristo, você nega o sacrifício de Cristo na cruz. E se negado o sacrifício de Cristo na cruz, ele não veio em carne e osso e se sacrificou por nós, levando sobre si os nossos pecados. E se isso não aconteceu, nada do cristianismo faz sentido e nada é válido. Ok? Então, a linha de raciocínio do gnosticismo começou a aparecer logo, estamos vendo aqui, de 85 a 90, depois de Cristo, a idade provável de escrita do livro, quer dizer que já estava acontecendo este tipo de coisa naquela época, né? E aí,
segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, aqui como consultado, os gnósticos diziam que o corpo, sendo matéria, não poderia ser bom, por conseguinte, negavam a encarnação de Cristo. Essa posição resultou em duas diferentes atitudes em relação ao corpo: o ascetismo ou a libertinagem. Ou seja, se o corpo é mau, então eu vou tentar purificar o corpo. Isso seria o ascetismo. Como eu vou fazer isso? Eu vou me privar dos desejos carnais, eu vou me privar dos desejos sexuais, dos desejos carnais, vou limpar os meus pensamentos para tentar tornar o corpo bom. Né? Esse era o ascetismo. E aí ninguém mais fazia nada que é natural, nada que é abençoado por Deus, né, como o casamento, porque precisava tornar o seu corpo puro. Por outro lado, tinha a libertinagem, ou seja, se o corpo é mau mesmo, por que eu vou tentar fazer alguma coisa para melhorar? Não vou conseguir mesmo. Então, vamos para a gandaia, não é isso? Se eu não tenho o que fazer que vá fazer com que o corpo seja puro, então não vou nem tentar. Né? Já vamos para gandaia. E aí, o que ficou pior é que estas heresias estavam sendo pregadas por falsos mestres dentro do ambiente eclesiástico. Claro, final do primeiro século, não havia muito bem definidas ainda as igrejas, cristianismo com esse nome ainda não estava difundido, né? O cristão, o ser cristão não era uma coisa ainda difundida, organizada desta forma. Existiam os seguidores de Cristo que buscavam seguir aquilo que Cristo pregou e como se diz, e dentro desse ambiente eclesiástico, estas heresias apareceram, né? Só que estas heresias, elas ameaçavam demais a igreja. As perseguições físicas não, sabe? As coisas que se faziam para perseguir os crentes, tanto naquele tempo como hoje, não servem para enfraquecer a igreja. Talvez tire algumas pessoas que não têm certeza da sua fé e essas pessoas talvez deixem de lado algumas coisas. Deixam de lado de a igreja, deixam de lado de pregar. Mas, geralmente, aqueles que são os verdadeiros crentes, independente do problema, independente das dificuldades, os verdadeiros crentes se fortalecem mais. Uma vez me contaram uma ilustração, também não sei se é verdade ou não, que dizia que pescadores chineses iam para alto mar, pescavam peixes e tinham tanques dentro dos seus navios que era para manter os peixes vivos até chegar na praia e poder entregar a mercadoria. E aí, muitos peixes eles chegavam mortos. E aí o que eles resolveram fazer? Porque iam para alto mar, ficavam muito tempo, né? E aqueles peixes ali acabavam ficando mortos. Aí o que eles resolveram fazer para acabar com esse problema? Eles pegavam uns tubarões pequenos e colocavam no tanque junto com os peixes. O tubarão, obviamente, queria comer. Então ele ficava nadando, né? Atrás do tanque, tentando pegar alguns daqueles peixes. E os peixes viam-se obrigados a brigar pela sua sobrevivência. E por isso fugiam desesperadamente dos tubarões. Né? O resultado disso, a quantidade de peixes que chegava na praia vivos era bem maior, porque eles precisavam brigar e lutar pela sua sobrevivência. A gente vê isso acontecer na igreja. Quando as coisas estão muito tranquilas,
quando as coisas estão, como se diz, tudo certo, tudo bonito, tudo maravilhoso, as pessoas desanimam, as pessoas relaxam, as pessoas deixam a obra de Deus de lado e esquecem e deixam de lutar para pregar o evangelho. Agora, quando começam as perseguições, as pessoas buscam a Deus e buscam estar, no seu serviço e buscam pregar o seu evangelho. Mas olha, tanto Jesus quanto Paulo deixaram registros de que saberiam que esses pregadores de heresia apareceriam. Jesus lá em Mateus 24:11, levantar-se-ão muitos, não são poucos, muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Lá em Atos 20, versículos 29 e 30, está lá Paulo falando, olha, 29 e 30, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Então, tanto Jesus quanto Paulo já haviam registrado que aconteceria, né, pessoas pregando heresias dentro da igreja. A heresia que existia naquela época era o gnosticismo. E João, como disse, estava preocupado em combater, né, esse gnosticismo. Ok? O segundo tópico nos fala aqui das credenciais da testemunha. Quando eu comecei comentando sobre uma testemunha, ou no julgamento, ou num processo de apuração, é importante a gente perceber que não é qualquer pessoa que é chamada a testemunhar, porque a testemunha ela tem que ter credibilidade. E se o advogado da parte contrária conseguir destruir a credibilidade daquela testemunha, aquele testemunho fica invalidado, né? Não ajuda mais no processo naquele sentido, ok? Então, várias falsos mestres apareciam lá, várias falsas testemunhas, e João vem então apresentando as suas credenciais, quase que não sai, de testemunha legítima. É bem verdade que é melhor que os outros vejam e entendam as nossas credenciais. De vez em quando, alguém de uma área técnica específica é chamada a testemunhar, e a credencial dele precisa ser mostrada e apresentada para que aquele testemunho surta o efeito desejado. Então, se é um perito que está falando, aquele curso que o perito tem, quantos anos de experiência e o que ele já fez na vida, conta como eu sei do que eu estou falando, né? E isso é importante. A principal credencial aqui de João é que ele esteve junto com Jesus em todo o seu ministério terreno. Ele era testemunha ocular, de testemunha viva daquilo que Jesus pregou, né? A sua própria história era, por si só, uma credencial, né? Jesus realizou na sua vida uma transformação muito profunda, né? E a
testemunha, o que ele testemunhou, foi tão forte, mas tão forte, que João usa essa palavra testemunhar muitas vezes, não só nas suas epístolas, como no seu evangelho e no Apocalipse. Aqui o nosso comentarista, esqueci de dizer que essa revista foi escrita pelo pastor Pedro Elísio, né? Nosso comentarista trouxe aqui que duas expressões do grego foram utilizadas aqui, que é martúria, testemunho, está lá em João 3, 32, 33, 5, 34, 8, 17, 21, 24, Apocalipse 1, 2 e 9, 6 e 9, 11, 7, 12, 11, 17, 19, 10 e 20, 24. Se você olhar na revista, você vê todas estas referências. Eu vou ler uma só, 1 João 5, 10 e 11, que diz assim, 1 João 5, 10 e 11, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não crê dá crédito, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Testemunho, né? 1 João 4,14, junto com umas outras várias referências bíblicas aqui que podem ser consultadas depois. Tem a palavra testemunhar, João 22,5, João 3, 11 e 33, João 4, 39 e 34, João 5, 39, 7, 7, 15 e 26, 19, 35, 21, 24, e aí 1 João, olha lá, 4, 14, 5, 9, 3 João 3 e em Apocalipse também, né? Então em 1 João 4, 14, usa aqui o versículo, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador ao mundo. Capítulo 5, versículo 9. Olha lá de novo. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Veja como a palavra testemunho é importante para João. 3 João 3, 3, só tem alguns versículos, então 3 é o versículo 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho na verdade, como tu andas na verdade. Veja, a palavra testemunho era muito forte, falava profundamente ao coração de João. Já aconteceu isso com você? De alguma coisa acontecer e aquilo ali ser tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que você precisa se relaciona tudo aquilo? Testemunho foi algo que aconteceu na vida de João. Marcou a sua vida profundamente. E ele usa essa palavra tantas vezes porque ele entendeu que aquilo ali, que ele testemunhou, que ele viu, que ele conferiu, que ele presenciou, se tornou tão, mas tão importante que a palavra testemunho tinha uma força para ele muito grande, né? Ainda hoje, né, nos habilita o que hoje ainda nos habilita como testemunha é aquilo que demonstramos com as nossas próprias vidas, as experiências que vivemos em nosso relacionamento com Cristo. Testemunho é falar, mas como já disse um grande pregador, pregue a palavra, se necessário, com palavras. Né? A gente prega a palavra com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso procedimento. Né? O nosso procedimento precisa falar do nosso testemunho. Precisamos ter isso sempre muito bem registrado em nossas mentes. O terceiro tópico da nossa lição vem falando do conteúdo do testemunho, né? Veja, João não está apresentando nada de novo, ele não está apresentando nenhuma doutrina nova,
nenhum conhecimento novo. Ele está preocupado com o gnosticismo que está acontecendo e sendo propagado, e a única coisa que ele faz é reafirmar tudo aquilo que já foi falado e que ele conhecia, que era o poder transformador de Cristo. E olha como o poder transformador de Cristo. Marcos 3:17 mostra uma forma como Cristo se referia a João. Marcos 3:17, abre aí, veja como João era chamado por Jesus. Marcos 3:17 diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. O que isso significa para você? Se alguém é chamado de filho do trovão, você imagina o quê? Que essa pessoa é calma, tranquila, cordata e que faz tudo de forma mansa e tranquila? Creio que não, né? Creio que ele já tinha, assim, aquele jeitão de... Não, peraí, a porta tá fechada, mas eu vou enfiar o pé aqui na porta, vou abrir e a gente entra, né? O temperamento de João não era esse. Lucas 9:53 a 55, né, mostra uma passagem no início ali do ministério, né, de como João era. Lucas 9:53 a 55. Você possivelmente já ouviu falar desta passagem. Mas não, 53 a 55, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Alguém não recebeu a Cristo, né? E o que João e Tiago, os dois aos quais Jesus chamava de filhos do trovão, falaram? Senhor, que a gente peça a Deus que desça fogo e que consome, queime tudo isso aqui? E Jesus, vocês são da onde, viu? Vocês são de que parte? O que você quer? Né? É isso? Né? Aí Marcos 9:38 a 39, um pouquinho antes, tem esses dois também de outro aspecto. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em voz alta: Mestre, Marcos, eu estou vendo ele em Lucas. Marcos 9, de 38 a 39. Voei aqui, agora eu achei. Disse-lhe Jesus: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. O tópico está aqui, ó. Jesus ensina a tolerância e a caridade. Jesus ensina a quem? Aos seus discípulos, a João, a tolerância. Nós precisamos ter tolerância, precisamos tolerar uns aos outros, né? E a gente vê por essas duas passagens que João não tinha um pingo de tolerância. Ele queria sair arrebentando as coisas, mandando descer fogo do céu. Ele queria impedir, proibir as pessoas de falarem em nome de Jesus, né? Como se fosse algo dele. Não pode, tem que ser deste jeito, né? Mas era necessário ter tolerância. E como João ficou conhecido, né? Ele era o discípulo do amor. Opa!
De filho do trovão a discípulo do amor. Jesus transforma, aleluia, né? Jesus transforma e a gente precisa saber e entender isso. Jesus transforma vidas. Ele pode transformar a mim e pode transformar a você, né? E a gente tem que ter essa marca de transformação em nossas vidas. A partir do momento que a gente aceita o sacrifício de Jesus na cruz, né, e a gente aceita seguir a Cristo, a gente quer seguir a Cristo, ele vem morar em nosso coração e começa a fazer transformações. Mas ele não vai fazer sozinho, eu preciso querer, eu tenho que me mexer para que essas transformações aconteçam. Não vai ser da minha força carnal, né, do meu próprio poder, da minha própria vontade, mas eu preciso que eu esteja seguindo a Cristo. Eu preciso estar trabalhando estas coisas na minha vida. Jesus transforma, me dá a capacidade para que eu modifique as coisas na minha vida. E eu preciso perseguir, estar atento a essas coisas. Eu preciso entender aquilo que eu erro, aquilo que eu faço de errado, pedir perdão a Deus e pedir que Deus me modifique para que eu comece a seguir no caminho reto, né? Cristo, a gente aceitando-o como o único e suficiente Salvador, entra em cena o seu poder transformador. Jesus transforma. E a gente tem visto vários casos, né, de pessoas que estão perdidas na droga, nos vícios, e de fato tendo uma conversão genuína, uma experiência pessoal com Cristo, elas passam por grandes transformações. Quando eu falo de conversão genuína, não estou eu me colocando como juiz para julgar alguém de forma alguma, mas a conversão genuína causa transformações. Pode ser que a pessoa se convença e ache que está convertida ou se converteu, e a gente vai ver que ao longo do tempo não terá tantas transformações na vida daquela pessoa, ok? Agora, muitas coisas estranhas têm aparecido em nossas igrejas. João estava preocupado ali com o gnosticismo, uma heresia do seu tempo, mas a gente tem visto várias e várias coisas estranhas aparecendo no seio das igrejas, das nossas igrejas, por assim dizer. Por que por assim dizer? Porque existem tantas denominações e títulos e linhas que algumas delas começam a usar esse nome de evangélico e começam a pregar heresias. E aí você não sabe se aquela igreja está pregando, você leigo, né? A gente que, quando é leigo, né, não sabe discernir se aquela igreja está pregando é certo ou errado, é o evangelho ou não é o evangelho de Cristo, né? E várias heresias têm aparecido. Aqui o nosso comentarista fala sobre heresias, sobre algumas heresias modernas. Ele fala de liberalismo, misticismo e pragmatismo. O misticismo me chama muita atenção e eu vou falar que há mais de 30 anos eu tenho visto isso sendo divulgado, né? Igrejas que pregam poderes místicos das coisas. Não é o poder de Deus, mas é o poder das coisas. A coisa que você leva para sua casa para atrair maus fluidos e depois leva para a igreja para orar, enfim. É misticismo, é atribuir poder às coisas. Ou então aquela necessidade de que para ser crente tem que ter uma ação sobrenatural visual, não só sobrenatural. Sobrenatural a gente percebe e vê
em nossos corações, em nosso dia a dia, Deus agindo de forma sobrenatural. Esteja com seus ouvidos atentos, esteja com seu olhar atento, esteja vivendo de forma atenta e buscando a Deus, que você vai ver, sim, o agir sobrenatural de Deus. Mas esse agir sobrenatural não precisa ser um sobrenatural telecinético, por assim dizer, né? Não tem que ter aquele show, aquela coisa que todos vejam, né? Isso não é necessário. Pode até acontecer, mas não é necessário. Existem igrejas que, se isso não acontecer durante o culto, então não valeu, né? O culto não foi de fato eficiente ou eficaz, né? Então a gente tem que ter cuidado com esses misticismos, liberalismos, pragmatismos, né? A coisa prática, o toma lá da cá. O toma lá da cá é algo que a gente também vê assim de forma muito propagada, né? Dê o seu dízimo que Deus vai te abençoar. De fato, Deus vai abençoar, mas não é porque você deu o dízimo, né? Você agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o seu coração. Se você segue a Cristo, Deus há de te abençoar. Agora, não é o ato de dar o dízimo que vai trazer de volta bênçãos. Não é o dinheiro que eu estou dando que vai comprar a minha bênção, né? É colocado de um jeito que fica extremamente material, né? E fica parecendo que é uma coisa pela outra. Como alguém ouviu aqui, como eu ouvi esses dias, perdão, alguém comentando sobre uma igreja tradicional que estava pregando um evangelho dizendo que era meritório, né? A salvação meritória, né? Teria que fazer algo para ganhar. Eu falei, opa, peraí, não sei que igreja evangélica é essa, né? Dizia-se até que seria tradicional. Eu falei, cuidado com o que o pastor está pregando. A salvação não é meritória, ela é pela graça sois salvos, é mediante a fé, isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Mas infelizmente o número de igrejas ditas evangélicas se propagou de tal maneira e se dispersou em tantas frentes e formas que muitas delas pregam heresias e a gente não tem como dizer, né, que uma igreja A, B ou C está correta ou está errada. Aí nós precisamos ser e viver como os bereanos, conferindo na Bíblia tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente recebe, né? Não é porque eu estou numa igreja evangélica, histórica, tradicional, que o pastor prega está correto. A responsabilidade de conferir é minha. Eu preciso ir lá pegar a Bíblia, abrir, conferir, interpretar e entender. Ok? Deus fala ao meu coração também. É bem certo que nós ouvimos a mensagem de Deus pelo pastor, que é um servo de Deus colocado à frente do rebanho, né? E Deus fala aos nossos corações pela mensagem, de fato. Mas também Deus fala com você durante a semana, em casa, lendo a Bíblia e estudando e meditando na sua palavra. Então é necessário que você e eu façamos isso, ok? Conclusão, testemunho é algo que a gente tem que observar, testemunho cristão. Como tem sido o nosso testemunho? Será que a gente tem se portado, né, de forma correta na sociedade, no dia a dia? Testemunho bom na igreja é fácil. Eu quero ver durante a semana, no trabalho, na escola e no lazer, né? Com os amigos, colegas, não crentes. Será que eu tenho dado um bom testemunho? Veja, a pessoa falar bem, ter uma boa oratória e conhecer a Bíblia não quer dizer um bom testemunho. O testemunho vem pelos atos e pelo viver dessa pessoa. Aquilo que a pessoa faz durante a sua vida.
que esta pessoa tem feito. Esse é o testemunho que nós damos e que eu e você precisamos zelar, né? A qualidade do nosso caráter. Precisamos ter um testemunho eficaz. Não é ter capacidade de argumentação, não é ter conhecimento da Bíblia. Conheço gente que conhece muito bem a Bíblia, sabe argumentar e falar sobre vários textos, sabe fazer uma exegese muito boa, mas não pratica isso em sua vida. Isso não é testemunho. Isso não é ter testemunho, não é ter testemunho, né? O testemunho nos é dado pela transformação que essa palavra faz em nossos corações, que a palavra de Deus faz em nossos corações. Ter uma semente não é garantia de ter alimento. Eu preciso plantar, ela precisa germinar, precisa crescer e precisa vingar para dar bons frutos. O nosso testemunho vai nos levar a ter bons frutos, né? E as credenciais visíveis da mudança são o nosso testemunho, né? Para pensar e agir, será que eu ou você, nós, temos tido experiências pessoais com Cristo? Será que eu posso afirmar que eu vi a Cristo, que eu conheci, que eu senti, né? Eu tenho conseguido perceber a presença de Cristo em minha vida, né? Será que eu tenho tido esse tipo de experiência? Será que eu não tenho tido? Se eu não tenho tido, o que está faltando? Por que eu não tenho tido? Precisamos pedir a Deus que nos ajude com essa experiência. Isso é importante, né? Quando a gente passa por dificuldades e pede a Deus e vê Deus ali atuando em nosso favor, né? É muito importante, porque a gente sente a presença de Deus, a gente sente o seu agir, ok? Temos dedicado tempo de qualidade para conhecer a Deus através da sua palavra, da Bíblia, né? Será que eu tenho estudado a Bíblia com qualidade e dedicação mínima durante a semana? Ou será que eu vou na igreja, ouço a palavra do pastor, ou até ouço aqui o canal do irmão Saulo, né? E tá pronto, tá feito, foi suficiente. Eu preciso abrir a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso entender, eu preciso ouvir a voz de Deus, né? Nós precisamos conhecer as doutrinas da nossa fé, né? Eu não gosto de dizer doutrinas batistas, presbiterianas ou assembleianas. A gente precisa conhecer as doutrinas bíblicas. O que é que está na Bíblia, né? O que a Bíblia diz. Precisamos estudar essas coisas. Precisamos entender estas coisas. Será que o meu testemunho tem impactado na vida das pessoas que vivem à minha volta? Cristo tem de fato causado uma mudança no meu coração? Ou será que eu tô que nem João lá, né, o filho do trovão, né? Vou mandar, chefe, deixa comigo. Eu vou mandar descer fogo do céu que vai queimar tudo. Não vai ficar por isso mesmo. Eu vou reagir, né? E o que Cristo diz? Vocês não sabem de que espírito vós sois, né? Vocês são de Deus ou não, em outras palavras. Tem certeza disso que você está me dizendo? Essa é a reação que você e eu devemos ter, né? Olha só que complicado. Qual tem sido o conteúdo da mensagem que você e eu, como testemunhas, temos propagado? Eu tenho propagado a minha boa imagem, o quanto eu sou honesto, o quanto eu sou correto, ou eu tenho propagado a Cristo? Eu tenho propagado o Saulo ser bom, ou eu tenho propagado a salvação que Cristo nos dá? Deus nos ajude
nos oriente a propagar corretamente a sua mensagem, que estas marcas do testemunho sejam evidentes em nossas vidas. Não como algo forçado, como algo, eu vou buscar fazer isso e apresentar. Não, mas como consequência daquilo que estudamos, daquilo que lemos, daquilo que aprendemos e do nosso, principalmente do nosso convívio, né? O nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nos relacionarmos com Deus, quanto mais buscarmos a Deus em oração, mais o nosso testemunho será melhor, mais o nosso comportamento será transformado e mais refletiremos aquilo que acreditamos. Que Deus nos abençoe e nos oriente a estar neste caminho.